Gente, desta tarde de quinta-feira a gente aborda um tema muito importante e também muito preocupante em todo o Brasil. Aqui em Tucumã, semana passada, a gente se deparou com um caso extremamente preocupante de um adolescente de apenas 14 anos de idade que tirou a própria vida. E a gente convidou aqui o secretário municipal de saúde, Rafael Antônio, o enfermeiro Jander Vinícius, que é coordenador do CAPS aqui em Tucumã. E neste mês de setembro é o mês de combate ao suicídio. E é neste mês que a gente fica a par de toda a situação. Porque é no mês de setembro que a gente fica sabendo dos números, dos casos que acontecem em todo o Brasil e principalmente na nossa cidade, na nossa região. Por isso a gente convidou o Rafael e o Jander para falar melhor sobre esse tema muito importante. Boa tarde, Jander. Boa tarde. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer, a Record por essa oportunidade, tendo em vista a relevância extrema desse tema, porque embora se intensifiquem as ações nesse período, essa é uma questão que transcende os anos, Eu acho que é uma coisa que não é para setembro, é uma coisa que é para o ano todo, Então, eu acho assim que é bom que a sociedade intensifique essas discussões nesse período, mas assim, a gente espera que chegue ao ponto em que isso se torne um hábito, Que falar sobre isso se torne hábito. Inclusive, essa a ideia do Ministério da Saúde, é tornar essas discussões cada vez mais inseridas, nos lares. Rafael, boa tarde. Secretário, no início dessa semana, você gravou um vídeo e você realmente fala sobre esse caso que aconteceu aqui em Tucumã e chama a atenção da população no cuidado, na prevenção, no combate ao suicídio. Como é que para vocês da Secretaria Municipal de Saúde receber notícias como essa, que crianças, jovens, adolescentes cometem esse ato, e como é que a Secretaria pode fazer para combater isso? Boa tarde, Juscelino. Boa tarde, Jander. Boa tarde a todos que estão nos assistindo neste momento. Como o Jander disse, é um tema bastante relevante, um tema que nos chama a atenção. Lamentavelmente, na semana passada aconteceu um suicídio aqui na nossa cidade de Tucumã e a Secretaria de Saúde se preocupa bastante com isso. Nós temos o CAPS, onde o Jander é coordenador, ele está desenvolvendo, junto com sua equipe lá, várias ações durante o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo nada mais é do que um mês para chamar a atenção da sociedade de um assunto que a gente tem que vivenciar durante o ano todo. A Secretaria está trabalhando, o Jander e sua equipe é bastante competente. Até agora há pouco ele me informou que todos esses casos que tiveram de suicídio aqui por perto de Orilândia e Tucumã, nenhum desses casos foram pacientes que passaram por ele, pela equipe do CAPS, pelo psiquiatra, pelo médico. Isso mostra que as pessoas que procuram tratamento, as pessoas que estão sendo acompanhadas, estão sendo fortalecidas de alguma forma, diminui bastante o risco de cometer suicídio. Jander, praticamente o Rafael já deu um gancho aqui para a minha pergunta. Normalmente, esses casos de suicídios, eles são repentinos ou eles dão sinal no paciente que ele está prestes a entrar em uma depressão que possa levar ao suicídio? Olha, Juscelino, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o suicídio em si, ele é decorrente de um processo patológico. O que seria isso? É um processo de adoecimento. Então, nós estamos tratando aqui de doença. Por isso que hoje aqui a gente está tratando o tema como saúde. Porque, na verdade, ninguém vai chegar ao extremo de tirar a própria vida sem ter um transtorno mental, emocional de base. Essa é a nossa preocupação. Que as pessoas entendam que não é uma questão assim, eu acordei e resolvi que eu vou comprar uma corda. Ou então eu vou comprar um defensivo agrícola para eu ingerir. Não funciona dessa maneira, Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é a gente entender que dentro desse transtorno mental, que geralmente é depressão, existem questões que vão muito além das condições de vida da pessoa. Você muitas vezes vai se deparar com situações de pessoas que têm um contexto de vida muito favorável, economicamente estável,
relacionamento em termos de casamento, vínculo familiar positivo, ou seja, a pessoa tem todo aquele contexto que a sociedade determina como sendo bom para uma pessoa ser feliz, né? A pessoa tem tudo o que ela precisa para ser feliz, tecnicamente, né? E essa pessoa vai lá e tenta suicídio. Aí que está a grande questão. Eu sempre falo que o transtorno mental ele é extremamente democrático, né? Ele não escolhe, é a casa do branco, é a casa do negro, é a casa do índio, né? Que inclusive o índio, destacar que é um público que tem nos chegado até nós agora mais recentemente, tem rompido a questão das barreiras culturais para procurar o serviço, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque isso é um fator de proteção, né? Então, assim, ricos e pobres, pessoas que estão com um relacionamento afetivo fracassado, um casamento ruim, e pessoas que têm um casamento feliz e filhos saudáveis e bem, e têm um vínculo bom. Porque a doença, ela não escolhe, ela bate na porta de qualquer pessoa, né? Então, assim, hoje é isso que a gente tem pensado, tentado levar para a sociedade essa ideia de que todos são suscetíveis, né? E que hoje o serviço de saúde, igual o Rafael destacou, que o acesso é fundamental para a proteção. A pessoa ela precisa buscar o tratamento, porque quando a gente fala em doença, todo mundo que está doente procura o quê? Tratamento, é óbvio, é uma constatação lógica, mas quando fala em saúde mental, todo mundo dá uma enroladinha, né? Aí fala com a vizinha, fala com o melhor amigo, não descartando esse amor, né? Esse afeto, esse vínculo, que é muito positivo. Mas se tratando de doença, o cuidado profissional é indispensável, não tem como trabalhar sem o cuidado profissional. Quais são os principais sintomas que levam a pessoa a cair numa depressão e possa começar a pensar em cometer o suicídio? Por exemplo, tem pessoas que perdem o ente querido e começam a cair em depressão. Tem pessoas que estão endividadas, né? Pessoas com relacionamento amoroso complicado. Quais são os principais sintomas que levam a pessoa a começar a pensar em suicídio? O que acontece, Juscelino? Igual eu falei, não existe um critério específico, mas tem contextos que favorecem, né? A gente sempre preocupa igual, por exemplo, quem tem histórico de suicídio na família, já existe uma preocupação prévia, porque isso afeta emocionalmente todo o contexto familiar, né? Mas tem alguns fatores, a questão do luto, o luto mal administrado, que é aquele luto que se estende depois de um ano, perdeu um ente querido, e aí tem mais de um ano e a pessoa ainda está sofrendo como se tivesse acabado de acontecer, aí é um processo que as pessoas precisam olhar mais, né? Porque assim, a pessoa não vivenciou da maneira que teria que ter vivenciado. Porque um luto saudável, ele dura um ano, mais ou menos, menos até do que isso. Só que passou de um ano, a ausência continua, o sofrimento continua, mas não da forma extrema, né? Não daquela forma extrema como é quando é no início. Então, se depois de um ano a pessoa continua sofrendo com essa intensidade, se ela deixou de trabalhar, se ela deixou de sair à rua, se ela não quer ver ninguém, se ela não socializa, se aquele luto, se aquele pensamento da morte da pessoa fica o tempo todo ali na mente dela, automaticamente nós estamos diante de um processo de luto que não é saudável. Então a pessoa já tem indicação para procurar um serviço de saúde mental para obter essa ajuda. Além desse fator, tem a questão que você pontuou dos relacionamentos, né? Grandes problemas, infidelidade, rompimento de relacionamento, onde o parceiro, geralmente a mulher, tem uma dependência econômica, aí ela se vê diante de um fim de um relacionamento e a privação financeira. Ao mesmo tempo, é um fator que pesa, né? A infidelidade, como eu destaquei, é um outro ponto, porque assim, todos os relacionamentos eles são construídos em confiança, né? E quebra de confiança é uma coisa que dói a níveis extremos, né? E se tratando do público adolescente, que é um público que a gente trabalhou de forma intensiva nas escolas no ano passado, a gente está trabalhando esse ano também, mas de uma forma menos intensiva, é um público diferente, porque eu, você, o Rafael, os adultos, homens e mulheres adultos, a gente já entendeu que a vida é difícil, a vida é um processo de superação diário, né? Então todos os dias você vai ter um problema que você vai ter que resolver. Eu lembro que eu era universitário e eu falava assim, meu Deus, que dia que eu vou ter uma semana tranquila? Tenho certeza que quando eu formar eu vou ter essa semana, pois eu já formei tem 11 anos até hoje, a semana tranquila ainda não aconteceu. Então, mas o adulto ele aprende a lidar com essa dificuldade. O adolescente não, o adolescente é assim, aquele amor é o amor extremo, é o amor da vida da pessoa. Ah, se aquela fulana ou se aquele fulano não me der atenção, eu vou morrer, né? É assim que pensa. Ou então assim, se eu não for socialmente aceito, se aquele grupo da minha escola, né, aquele grupo de amigos ali não me aceitar, automaticamente já é um fator que pesa no emocional do adolescente, né? Hoje mesmo eu atendi um caso de um garoto vítima de bullying por ser homossexual,
né? Então, assim, sofrendo discriminação. E ele me assustou quando ele falou que era meninas. Eu não sou machista, mas eu imaginava que quem teria a tendência a ser violento, porque isso é violência psicológica, né? A violência psicológica, eu imaginei que era o valentão da escola. Quando ele me falou que eram meninas, eu fiquei assustado. Então, assim, eu pensei, já vamos ter que começar a trabalhar estratégias de prevenção, a prática de bullying nas escolas, focado também nas garotas, que era uma coisa que eu não pensava. Então, assim, a campanha em si é um aprendizado. A gente todo dia aprende a intensificar ações voltadas para um grupo. Esse ano a gente está muito focado no público adulto, por entender que não é só o adolescente que é suscetível. Porque o ano passado a gente gastou muito esforço e muita energia exclusivamente com o público adolescente. Esse ano a gente já está trabalhando com a questão dos trabalhadores, né? Profissões de risco, ainda há pouco eu e o Rafael a gente estava comentando sobre questões de trabalhadores de saúde, né? Então eu sempre falo, quando dou muita formação para as agentes comunitárias de saúde, porque eu trabalho na Escola Técnica do SUS de Belém, né? Então, assim, eu sempre falo que o trabalhador de saúde, ele não trabalha cultivando flores, né? O ganha-pão do trabalhador de saúde, seja ele administrativo ou assistencial, é o sofrimento do outro. E são pessoas humanas, né? Na verdade, assim, o Rafael, secretário de saúde, que carrega a saúde de quantos mil? 30 mil, mais de 30 mil habitantes de Tucumã, é um homem, né? É um ser humano. Então, assim, não é incomum o secretário de saúde ter pico hipertensivo, uma série de coisas, porque toda aquela demanda afeta a saúde também do trabalhador de saúde. Então, outro ponto é o trabalhador de educação, que é um outro aspecto que a gente tem que lidar, porque um professor chega hoje numa turma, ele pega uma turma com 30, 40 alunos, são 30, 40 universos. Sim. Muitos teve uma boa base familiar, muitos não. E tudo isso entra para o cálculo emocional do professor, né? Rafael, como todas as campanhas, o Setembro Amarelo também tem um dia D. Aqui em Tucumã tem uma programação para esse dia específico. Tem sim. O dia D vai ser dia 27, uma grande caminhada. Convido toda a população, a todos os colaboradores da Prefeitura, para que nós possamos fazer uma grande caminhada no dia 27, saída do CAPS, às 7h30 e com término na Praça Ronan Magalhães, não é isso, Xandro? Nós vamos fazer essa caminhada para chamar a atenção da sociedade e mediante também diversas ações que foram tomadas pelo Jander e sua equipe, de palestras nas escolas, palestra nas igrejas, e ele me relatou também uma demanda que as empresas estão querendo palestras também. A gente vai não só fazer essas ações no Setembro Amarelo, mas programar aí uma estrutura melhor para que a gente atenda essa demanda que ela existe e, de fato, bastante importante, relevante e preocupante, porque muito nos entristece e nos assusta o caso de depressão com suicídio, né? A gente tem que ficar bastante atento às pessoas que estão ao nosso redor, justamente para elas procurarem a ajuda de um profissional. Como já disse anteriormente, todas que passaram pelo CAPS, nós não temos um relato, graças a Deus, de suicídio e graças ao bom trabalho do Jander e sua equipe lá no CAPS. A equipe do CAPS hoje conta com psicólogo e psiquiatra? Psicólogo, psiquiatra, médico, que mais, já? Clínico geral, enfermeiro, assistente social, uma equipe completa, pedagogo. É uma equipe completa que trabalha muito bem, então um trabalho muito bem feito aí, muito bem desenvolvido, né? Quero parabenizar o Jander e a toda a equipe e dizer mais uma vez que vamos participar, vamos abraçar essa causa. A saúde sempre tem um mês colorido aí, né? Setembro Amarelo, mês que vem Outubro Rosa, depois Novembro Azul, depois Dezembro Vermelho. Mas para chamar a atenção da sociedade, esses trabalhos também são desenvolvidos durante todo o ano e é importantíssimo que todos nós abracemos essa causa o ano inteiro com o quê? Orientação, com atenção às pessoas que estão ao nosso lado, a gente perceber aquela pessoa que está com depressão, indicar um tratamento. Eu acho que o Jander pode falar melhor sobre isso, mas a depressão também tem algumas compulsões, né? E se você perceber a pessoa compulsiva demais em alguma coisa, pode ser que ela esteja com depressão, excesso de qualquer atividade que ela esteja exercendo.
E fica aqui o meu convite mais uma vez, dia 27, a grande caminhada do Setembro Amarelo contra, né, o suicídio, em prol de chamar a atenção da sociedade para essa causa. Bom, e amanhã, sexta-feira, a gente continua com o assunto, é um assunto muito importante. Você que não assistiu hoje, fique ligado aqui na tela da Record TV, canal 12, amanhã que a gente continua com o assunto.